Olá! No vídeo anterior, eu falei com você sobre a adaptação que a mãe faz com relação às necessidades do bebê e da criança pequena. E como isso pode ser difícil, né? Como isso toma tempo da mãe e toma a mãe também do ponto de vista emocional. E como isso pode ser difícil em muitos momentos. Hoje eu queria falar com você sobre o processo que acontece com relação à individualidade da mãe. Antes da mãe ser mãe, ela é também uma mulher e ela tem a sua individualidade. E o que acontece com a individualidade da mãe nesse momento de adaptação às necessidades do bebê e da criança pequena? É claro, quanto menor a criança, maior é a necessidade de adaptação. Quanto mais a criança vai crescendo, vai tendo a sua autonomia, vai tendo a sua individualidade, menor precisa ser a adaptação da mãe. Mas o que acontece nesse momento? A mãe, quando ela precisa se adaptar principalmente ao bebê e à criança pequena, ela deixa em suspenso uma parte da individualidade dela. Ela deixa para depois as suas necessidades, os seus desejos. E isso pode aparecer em detalhes do dia a dia na vida da mulher. Desde não ter tempo para fazer uma refeição com calma, não poder investir às vezes em um hobby, ou na vida profissional, ou simplesmente ter um tempo maior para si. E nesse momento a mãe tem sentimentos ambivalentes. O que seria isso? Ao mesmo tempo que ela sente que ela precisa cuidar de seus filhos pequenos, ela também sente a necessidade de ter um momento e um tempo para si e cuidar mais de si. E isso não é simples. E precisa encontrar o que não é simples, encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu tenho que abrir mão de mim e fazer essa adaptação e até que ponto essa adaptação vai e em que medida é indispensável que eu também não possa abrir mão de mim. Né, e das minhas próprias necessidades. Essa é uma tarefa difícil do ponto de vista do desenvolvimento emocional para a mãe. Né, em que medida abrir mão da sua individualidade, em que medida é necessário abrir mão e em que medida ela não poderia abrir mão. E sempre que a gente fala em saúde mental, a gente está falando que o interessante é o equilíbrio. Né? Ainda que como esse equilíbrio vai ser atingido é muito pessoal e vai depender da experiência de cada mãe, né? Conseguir ou não atingir este equilíbrio. Quando a gente fala em adaptação às necessidades dos filhos, a gente está falando que existe um período de desenvolvimento em que é necessária essa adaptação. Mas vamos pensar que mesmo que a criança vá crescendo e vai se tornando mais independente, tendo mais autonomia, em algum grau ela exige ainda uma abdicação da mãe de suas próprias necessidades pessoais. E vamos pensar que o período de desenvolvimento que a gente tem é de 18 anos. Né? Então, olha só, como não é algo simples, porque a gente não está falando de 18 meses, a gente está falando de 18 anos, por exemplo, né, de vida da mãe, em que em alguma medida ela deixou algum elemento seu de lado para se dedicar ao cuidado dos filhos. Né? E isso não é uma tarefa nada simples. E aí existem diferentes mães que vão vivenciar essa situação de diferentes maneiras. Tem mães que vão se sentir aliviadas com relação àquela criança que vai tendo mais autonomia e vai tendo mais a sua individualidade, vai solicitando menos a mãe. Tem mães que vão sentir falta disso, inclusive. Né? Quando a gente pensa, você já deve ter ouvido falar da síndrome do ninho vazio. Essa síndrome, ela fala de uma sensação de pesar e de solidão quando os filhos saem de casa. Do ponto de vista da teoria que a gente está usando aqui para fazer uma leitura da realidade, essa síndrome do ninho vazio, ela pode estar relacionada a uma dificuldade da mãe de retomar a sua individualidade. Afinal de contas, ela dirigiu a vida por tantos anos em função dos cuidados com os filhos que pode ser que ela sinta dificuldade em retomar a sua individualidade, a parte da sua individualidade que ela teve que deixar em suspenso. Né? Então, são mães diferentes, vão lidar com esta situação de maneiras diferentes, né? E o que eu quero destacar aqui nesses vídeos, esse é o terceiro vídeo,
O próximo é o quarto e último vídeo que eu vou falar sobre a questão da mãe. O que eu quero ressaltar aqui é que a gente precisa ter muito respeito e muito cuidado quando a gente se dirige às mães, porque a tarefa que elas têm não é uma tarefa simples, né? E o Winnicott ajuda a gente a entender isso do ponto de vista emocional. Se você tem vontade de receber conteúdo por e-mail sobre a teoria winnicottiana e o modo como o Winnicott ajuda a gente, a partir da teoria, a pensar a nossa vida e as nossas relações, deixa seu e-mail nos comentários. O próximo vídeo vai ser o último dessa série e eu quero voltar aqui ainda para fazer algumas reflexões com você a respeito desse tema, da maternidade. Espero te ver por aqui.